Vamos lá. As crianças, né? Quero chamar as crianças aqui na frente, quero orar por elas. Isso, vem, começa a pipocar a criança do nada aí, vamos lá. Que maravilha. Elas ficam aguardando ali, né? Que bênção. Aleluia. Peço à igreja que levante a sua mão direita, vamos abençoar. Senhor, nós em nome de Jesus queremos colocar nas tuas mãos cada uma dessas crianças, para que elas aprendam, Senhor, a tua palavra, os princípios eternos da tua palavra, Senhor, e cresçam não somente fisicamente, mas também na graça e no conhecimento. Capacita as professoras que estão com essa responsabilidade e que teu Espírito Santo seja derramado sobre elas de uma forma maravilhosa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Podem ir com calma, tá? Podem ir, gente. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em João 14, versículo 26. Vamos meditar na palavra de Deus nesse versículo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Nós estamos na série Conhecendo Melhor o Espírito Santo. Estamos conhecendo melhor aquele que é o nosso melhor amigo. O amigo mais presente, constante, que zela por nós de uma forma assim extraordinária. A Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando a gente não sabe orar, Ele nos ajuda a orar. Mesmo quando a gente não sabe ler a Bíblia, Ele nos ajuda a ler a Bíblia. Ele é a fonte de inspiração, a fonte de poder, de graça da igreja. Temos falado aqui que se não fosse pelo Espírito Santo, essa igreja não estaria de pé hoje, mas ela está de pé, porque o Espírito de Deus está no meio de nós. Amém, irmãos? Falamos que Ele é Deus, falamos que Ele habita no nosso coração, que Ele é o nosso guia, como um pai, né, que conduz um filho, como um pastor que conduz, obrigado, irmão, um pastor que conduz as ovelhas, assim o Espírito de Deus conduz os seus filhos, conduz o seu povo. E hoje eu quero falar sobre um aspecto do Espírito Santo que é muito importante, que é o aspecto dele ser o nosso mestre, o nosso professor. E nós somos seus discípulos, nós somos seus alunos. E Jesus disse isso em João 14, 26, irmãos. Ele afirmou, dizendo, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Eu vou ler de novo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Graças a Deus. Vamos orar. Pai Santo e querido, estamos nesse ambiente de adoração, onde nós invocamos a Tua presença, clamamos pela Tua graça, nos regozijamos em saber que o Senhor está aqui no meio de nós. E Pai amado, nós também pedimos encarecidamente que o Senhor conosco, que não saiamos daqui do mesmo jeito, Senhor, mas que haja consolo, edificação e exortação na Tua palavra, porque a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que lhe apraz. E se Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, eu creio nessa verdade, Pai. E eu me coloco debaixo desse ensino como um bom aluno. E peço misericórdia para que eu possa aprender essas verdades e colocá-las em práticas, ó Deus, não somente na minha vida, mas também enquanto pastor, enquanto membro dessa igreja, enquanto irmão desses irmãos que aqui estão, Pai. Assim oramos, Senhor, fala conosco, porque os teus servos ouvem. Amém. Graças a Deus. Me perdoem, irmãos, a minha garganta hoje não está muito boa. Se eu te tossir aqui, vocês me perdoem. Acredito que a variação de temperatura aí tem me atrapalhado um pouquinho, mas não é nada que nos impeça, né? Amém. O Espírito Santo é o nosso mestre, é o nosso professor.
Jesus afirmou que ele seria enviado e uma das missões do Espírito Santo seria ensinar a igreja. Que coisa gloriosa, irmãos. Que informação preciosa. Porque quando eu olho para os evangelhos e vejo o tanto de sabedoria que tinha Jesus, o tanto que ele era sábio, e a sabedoria está em você falar o que é certo na hora certa, do jeito certo, e no ambiente certo também. Jesus era extremamente sábio. Ao mesmo tempo que ele era compassivo, misericordioso com os humildes, os quebrantados, ele também era firme, duro, com aqueles que eram tidos como entendidos, né? Conhecedores, mas a vida deles não demonstrava tal fruto. Jesus ele era duro com essas pessoas, mas com todos ele era muito sábio. A Bíblia fala que com 12 anos de idade ele já estava no templo, discutindo com os mestres a respeito da lei de Deus, da palavra de Deus. E na verdade, irmãos, nós não sabemos nem 1/10 do que Jesus ensinou, porque os evangelhos não conseguiram registrar toda a sua sabedoria. Mas que coisa gloriosa é saber que toda a sabedoria que havia em Jesus está disponível à igreja através do Espírito Santo de Deus. Toda a sabedoria. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo estaria habitando em cada coração, estaria nos ensinando tudo o que nós precisamos saber. E é interessante, irmãos, a gente analisar que o ser humano, ele precisa de pessoas que o ensinem. É claro, nós podemos aprender sozinhos, sermos autodidatas, de certa forma sim, mas eu acredito que é um autoensino limitado. Mas você não poderia nem mesmo falar, você não aprenderia nem mesmo a língua portuguesa, enquanto bebezinho, né, enquanto criança, se você não tivesse alguém lhe ensinando. Então, para tudo na nossa vida, nós precisamos que alguém nos mostre o caminho. O problema é, evidentemente, que nós estamos cercados de mestres e de pessoas que são tão limitadas quanto nós. E que muitas vezes nos ensinam algo, mas também está equivocado o que ensinam. Nem sempre é um ensino assertivo. Nem sempre é um ensino correto. Mas o Espírito Santo nós podemos confiar, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas. Então, Ele sim poderá nos mostrar o caminho correto, poderá nos mostrar o comportamento correto, poderá nos mostrar a linguagem correta, poderá transformar os nossos pensamentos de modo correto, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, primeiro, todos nós precisamos de mestres. Se você quer melhorar algo na sua vida, é necessário que alguém te ensine. Você sabia disso? Se você quer melhorar o teu casamento, você precisa ter um professor nessa área, ou professora, ou professores. Se você quer melhorar na área financeira, é necessário que alguém te ensine. Se você quer melhorar na área dos relacionamentos, é importante que alguém te diga. Hoje está na moda aí os tal dos coach, né? Que são os treinadores, que são pagos até para poder realmente trazer a pessoa de um lugar para outro. Treinar aquela pessoa, mostrar para ela uma evolução, um amadurecimento. Mas pensa, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele habita no teu coração, você não tem que pagar nada, porque é graça de Deus, e ele está totalmente disponível a você. Totalmente. O tempo todo. A grande questão é, você é um aluno? Você é um bom aluno do Espírito Santo? Se ele é um ótimo mestre, e ele é, a pergunta é saber se você tem sido um bom aluno. Porque nós precisamos aprender. A Bíblia diz, irmãos, por exemplo, lá no livro, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz que uma das razões da igreja existir é para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E cheguemos à maturidade, ou seja, a vida cristã, ela é um processo de amadurecimento.
de aperfeiçoamento, de aprendizado constante. Quem deixa de aprender está desaprendendo, e isso é ruim. Nós temos que o tempo todo estar buscando novas informações, novas melhorias, não só para a nossa vida, mas também para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Se um cristão ele estaciona, eu digo para você que ele não estaciona, ele começa a andar para trás. É que nem carro parado, irmãos, em subida. A tendência nossa é sempre ir para o alto, é sempre ir para mais perto de Deus, é sempre crescer espiritualmente. E nessa jornada nós não podemos parar, temos que dar um passo de cada vez. Se você para, automaticamente você começa a regredir. Então é importante você entender que o Espírito Santo de Deus é o teu mestre maior. Você pode admirar professores humanos, não tem problema nenhum. Eu tive algumas referências na minha vida. Homens e mulheres que são mestres da espiritualidade. Eu admiro essas pessoas, eu digo para você, não tanto pelo que elas conhecem, porque o que me cativa, irmãos, não é a quantidade de conhecimento que uma pessoa tem. Eu falo por mim, o que me cativa não é isso. Mas o que me cativa é a humildade dessa pessoa em face do que ela conhece. Eu tinha um professor no seminário chamado Jair Pintor. Ele foi, inclusive, um dos presidentes da igreja congregacional, se eu não me engano, no começo da década de 80. E o professor Jair Pintor, para mim, foi uma referência de homem de Deus. Um conhecimento profundo, vasto da Bíblia, da vida. Um homem com uma experiência profunda, maravilhosa, irmãos. Mas a mesma profundidade do conhecimento que ele também tinha na humildade. Ele também tinha em ser um homem simples. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Você pode discordar de mim ou não, mas uma das coisas mais extraordinárias em Jesus é que, apesar de ele ser quem ele era um homem muito humilde. Você concorda comigo ou não? Jesus era um homem humilde. Ele falou, eu sou manso e humilde de coração. Então você pode admirar homens, você pode admirar mulheres, pessoas que são referências na tua vida, não tem problema. Paulo disse, sede meus imitadores, mas a condição é, como eu sou de Cristo. Irmãos, eu não admiro a sabedoria mundana. Eu não admiro a sabedoria terrena. Eu admiro a sabedoria celestial. Olha o que Tiago diz, no capítulo 3, versículo 15. Nos afirma que existe uma sabedoria terrena, humana, animal, demoníaca, e uma sabedoria que vem do alto. Essa que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria humana e a sabedoria divina. Qual você prefere? Eu prefiro a sabedoria que vem dos céus, amém, irmãos? Porque, como eu disse aqui, a palavra afirma em Tiago 3, essa sabedoria é pura, é pacífica, é tratável, é plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Glória a Deus por isso. Por que eu estou falando de sabedoria? Porque a questão não é o tanto de informação que você retém ou que você recebe, mas a forma como você aplica na tua vida. Eu vou repetir. O mais importante não é o tanto de informações que você recebe, mas a forma como você coloca em prática na tua vida. Tem gente que tem um conhecimento que parece, irmãos, uma biblioteca ambulante. Mas a vida não demonstra a mesma sabedoria. Os judeus, de um modo geral, baseado no livro de Provérbios, eles dizem que para se edificar, para se ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida plena, Provérbios 24, versículo 3 e 4, o Salomão afirma a seguinte questão: com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmeras
de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. O que ele está afirmando com isso? Nós temos três bases, três colunas para construir a nossa vida. A primeira delas, nós nascemos com ela, é a inteligência. Todos nós somos inteligentes. Amém ou não? É claro que tem gente que é um pouco mais inteligente do que outros. E aí é até medido isso, né? Tem o coeficiente, não é isso? QI? O coeficiente de inteligência, né? Tem pessoas que são muito inteligentes, são até gênios. E glória a Deus por isso, nós precisamos de pessoas assim. Mas de um modo geral, as pessoas têm uma inteligência mediana. Agora, a questão é, você é inteligente, irmão. Deus te deu essa capacidade de aprender, de reter informações, de processá-las, de guardá-las no coração. Isso é inato. Essa inteligência, me perdoe, ela não aumenta e não diminui. O que aumenta é o conhecimento. A inteligência não. Agora, você pode adquirir conhecimento. E o conhecimento se adquire em livros, em dedicação, em estudo, em faculdade, em cursos. Quanto mais você aprender, mais conhecimento você adquire. É o segundo pilar. Conhecimento, nós não nascemos com ele. Ele é adquirido durante a vida. A inteligência não. A inteligência você nasce com ela. Mas mais importante, irmãos, do que, evidentemente, ser inteligente e adquirir conhecimento, é você ser capaz de discernir isso e de colocar em prática na tua vida em forma de sabedoria. O que é a sabedoria? Senão a capacidade de unir a prática, a inteligência e o conhecimento. De colocar em prática o que você sabe. Eu estou sendo claro com os irmãos ou estou confundindo tudo? Estou tranquilo? Vou te dar um exemplo. Até então, até bem pouco tempo atrás eu não sabia disso. Mas o conhecimento nos diz, por exemplo, que tomate é o quê, irmãos? Tomate é uma fruta. Até então eu achava que é verdura. Faz 5 anos que eu conheci a informação que tomate era fruta. Eu não sabia, para mim era verdura. Eu como tomate como verdura, né? Faz molho de tomate, aquela coiseira toda. Oi? Legume, verdura, nem sei a diferença, mas amém. Estou aprendendo a cada dia mais. Vamos lá, cozinha. Verdura é folha. Estão vendo que eu estou precisando de mais informação, né? Amém, mas me perdoe. Vamos usar o exemplo do tomate aqui, né? Tomate é legume. Opa, é fruta. Vamos lá. A informação, o conhecimento nos diz que tomate é fruta. Mas a sabedoria me diz que não se põe tomate em salada de fruta. Não se põe, apesar da salada ser de fruta, ninguém põe tomate, que é uma fruta, numa salada de fruta. Porque é a capacidade de discernir a informação, processá-la e colocá-la em prática na tua vida. A Bíblia diz que a sabedoria tem uma fonte. A fonte é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Irmãos, nós vivemos uma época em que nunca se conheceu tanto como o ser humano conhece hoje. Uma criança de 10 anos tem mais informações no seu cérebro do que o imperador romano na época dele. É uma quantidade de informação absurda que nós temos. Mas nem por isso nós somos mais felizes, nem por isso nós somos mais realizados, nem por isso nós somos mais prósperos, nem por isso o mundo é melhor. O mundo não é melhor porque o número de informação aumentou. Pelo contrário, eu julgo que é pior. Apesar da informação nunca ter sido tão grande como até hoje. Porque o mundo não precisa de informação, irmão. Grave bem, o mundo precisa de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Não é tanto o quanto nós conhecemos, mas a capacidade de colocar esse conhecimento em prática. De discernir o bem e o mal. De discernir a vontade de Deus. Saber tomar boas decisões. Saber conduzir a vida debaixo do temor a Deus. Isso é sabedoria, irmãos. Saber tratar as pessoas
Cada uma dentro do seu contexto, evidente, porque, como eu disse, há momentos que você tem que ser duro, firme, mas há momentos que você tem que ser misericordioso, como Jesus era. O mestre era sábio por excelência, e ele nos disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou providenciar alguém que os ensine, para que vocês sejam semelhantes a mim. Aleluia! Deus quer que você seja um homem sábio, uma mulher sábia. Irmãos, nós estamos vivendo uma era de nanismo, no que diz respeito à sabedoria. Parece assim que as pessoas cresceram fisicamente, são adultos, mas intelectualmente, emocionalmente falando e até espiritualmente são crianças. Agem como crianças, reagem como crianças, resolvem os seus problemas na medida de uma criança. Cria-se problemas porque são ainda crianças, emocionalmente falando principalmente, tanto que é muito falado no meio secular aí sobre inteligência emocional, é muito falado, é muito discutido sobre essa capacidade, mas nós não queremos tratar apenas de questões emocionais, nós tratamos de questões que são espirituais, e é por isso que eu estou dizendo para vocês, a fonte é o Espírito Santo, irmão. Você quer ser mais sábio, você quer ser uma mulher sábia que edifica a sua casa, a fonte é o Espírito Santo, não é a tua vizinha. A fonte é o Espírito Santo, não é grupo de WhatsApp. A fonte é o Espírito Santo, não é esses livros seculares, que têm o seu valor, irmãos. Mas se você quer crescer espiritualmente, busque fontes espirituais. Busque fontes espirituais. O Espírito Santo está à nossa disposição. Meu Deus, eu fico imaginando. Ele olhando, a gente tomando as decisões mais descabidas. E se angustiando. Porque Ele poderia nos dar a direção certa, se nós apenas perguntássemos. Ele poderia mostrar o caminho certo, se nós apenas prestássemos atenção. Ele poderia dizer assim: filho, esse nó se desata desse jeito, se você simplesmente o ouvisse. Porque Ele está aí no teu coração. Ele está aí no teu coração, Ele está batendo na porta, chamando a tua atenção. Mas por favor, aquieta a tua alma, tem muito barulho atrapalhando você de ouvir o Espírito Santo. Tem muita interferência aí, irmão. Muitas vozes que estão impedindo você de discernir a voz daquele que te ama, daquele que se importa com você e daquele que tem a direção certa para a tua vida. Antes de tomar decisões, antes de resolver alguma coisa, pergunte para o Espírito Santo: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, me mostre o caminho. Irmãos, e eu tenho provado na minha vida que se você perguntar, Ele vai te mostrar o caminho em que você deve andar. Aleluia! Porque a questão, me perdoe se é aqui bater nesse ponto, não é tanto a informação, mas é formação. Não é informação, não é o que entra dentro de você, é o que está sendo mudado dentro de você. Por isso que o mais importante para o Espírito Santo não é apenas a questão da sala de aula. Aliás, isso já é discutido didaticamente, pedagogicamente. O modelo. Não existe modelo melhor do que o relacionamento. Os gregos já descobriram isso, meu Deus, há 2.500 anos atrás. Mestre e discípulo, caminhando juntos, no dia a dia, nas questões do dia a dia, colocando em prática o que se discute, o que se reflete, para que o conhecimento ele tenha realmente, irmãos, validade na vida da pessoa, e não seja uma coisa apenas teórica. Tinha um pastor, amigo meu, que ele falava, tem gente que parece que é verborragia, né? É hemorragia de verbos difíceis. Flui palavras difíceis que ninguém entende. Não é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer mudar o teu pensamento, transformar as tuas intenções, modificar o teu coração, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, a semelhança de Jesus.
Ele quer tirar você da condição de menino para você se tornar um homem espiritual. De uma condição de menina para uma mulher espiritual, irmãos. Eu li aqui em Efésios 3, até que todos cheguemos à maturidade. E todos têm que chegar. Todos têm que chegar. Relacionamento. Como que você vai aprender? Se relacionando com Ele. A questão não é estar numa carteira e alguém ali ensinando alguma coisa. Nós temos aí o curso de formação de líderes, amém. Deus tem usado os irmãos, os professores de uma forma maravilhosa, os alunos têm aprendido. Glória a Deus por isso, mas eu pergunto, estão ouvindo o Espírito Santo? São sensíveis a Ele? Como que o Espírito Santo ensina? Irmãos, primeiro, irmãos, Ele ensina através da sua palavra. Se você não tem comunhão com a Bíblia, vai ficar muito difícil você aprender. Porque a linguagem do Espírito Santo é uma linguagem espiritual. E a linguagem espiritual é para os espirituais. E aí, irmão, você tem que fazer a sua parte. Porque ou você se alimenta do que é carnal, ou você se alimenta do que é espiritual. Paulo vai dizer que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E eu não consigo ver a possibilidade de um homem se dizer espiritual e não conhecer as Escrituras. De uma mulher se dizer espiritual e não conhecer a palavra de Deus. Então você quer ouvir o Espírito Santo? Primeira lição, leia a Bíblia. Amém ou não? De preferência todo dia. Irmãos, é tão óbvio que eu estou dizendo aqui, mas parece que a gente tem que voltar nesse assunto sempre, né? Mas eu também vou bater sobre isso daqui a pouco. Você se alimenta 3, 4 vezes por dia. Por que que você não se alimenta espiritualmente falando todo dia? Eu estou falando isso porque a estatística diz, irmãos, que a maioria absoluta dos cristãos não leem a Bíblia. Não leem. E olha que hoje nós temos aplicativo, audiobook, alguém lê para você. Se você não tem o hábito de ler, pelo menos ouça. Como é que é o nome daquela voz famosa? Ela, Cid Moreira. Eita glória! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pelo menos o Cid Moreira ali lendo para você, filho. Até criar o hábito, vai de Cid Moreira, filho. Tem problema nenhum. Até eu criar o hábito, vai no livro de Salmos. Um por um, até criar o hábito, vai nos evangelhos. Até criar o hábito, leia 1 por dia, vai aumentando, leia 2, vai aumentando, leia 3. O ideal é que você leia a Bíblia todo ano, irmão. Eu pergunto, quando foi que você leu a Bíblia inteira? Caramba, pastor, 66 livros. É, então, 66 livros. Mete a cara que vai, filho. 5 capítulos por dia, em 7 meses você lê toda a Bíblia. Se você aumentar um pouquinho para 7, vai diminuindo. Quanto mais você lê, menos tempo. Aí você diz assim, nossa, mas eu não aguento, é muito tempo. Pelo amor de Deus, não faz isso. Você vê bendita de série, facinho, 2, 3 horas. Se você se dedicar 20 minutos à Bíblia por dia, você vai ler a Bíblia em 8 meses. Você está comigo aí? Amém? Então não vem dizer para mim que não é tempo. Não é tempo. É propósito. Não é falta de tempo. É falta de direção. É falta de norte. Ler a Bíblia é fundamental. Amém, irmão? Como é que o Espírito Santo ensina? O Espírito Santo ensina através de pessoas. Como tem pessoas que aprenderam mais rápido que a gente, essas pessoas também são canais de Deus para nos ensinar verdades. E louvado seja Deus por isso, irmãos. E nós temos que ser humildes para ouvir todos. Amém, querido? Tem gente que faz acepção, né, de pregador e pregadora. Não faz não, irmão, porque você está pecando contra o Senhor quando você faz isso. Independentemente de quem está aqui pregando, independentemente de quem está ensinando, uma coisa é certa, você tem que entender que todos são vasos de barro. E o Espírito de Deus, ele usa a todos. A grande questão é se você tem disposição para ouvir. Evidentemente, eu reconheço também que tem pregadores que precisam se preparar mais. Claro que sim.
precisam amolar, né? Afiar, melhor dizendo, a espada. Porque quem se propõe a pregar a palavra de Deus deve fazê-lo com excelência. E não subir aqui e achar também que as pessoas têm que aturar, né, um monte de palavra que se diz sem nexo nenhum. Também responsabilizo quem sobe. Mas nós não podemos negligenciar que o Senhor pode falar até mesmo através de uma criança. Que o Senhor pode abrir a boca, irmãos, quando o profeta é teimoso, até de uma mula. Porque às vezes a teimosia é tão grande que ele tem que abrir a boca da mula. É evidente que foi um caso bem singular ali, mas exemplifica para nós que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Amém ou não? Querido, Deus fala através de situações da vida. A vida nos ensina também, sabia disso? Né? Tem pessoas que são sábias à sua medida, claro, ao seu modo, porque souberam aprender. Aliás, julga-se as pessoas mais velhas, pelo menos deveria ser, que quanto mais tempo de vivência a pessoa tem, mais sabedoria a pessoa adquire, porque ela aprendeu com seus erros, aprendeu com a vida. Mas isso nem sempre é verdade. Na verdade, está se tornando cada vez mais raro isso acontecer. Porque o ser humano tem dificuldade de aprender com as situações da vida. E Deus está nos ensinando, irmãos. Deus coloca problemas na sua vida. É porque Ele gosta de ver você perdido ali, desorientado? Não. É porque Ele está te ensinando. Ele está permitindo que algo aconteceu com você porque Ele quer te forjar. Irmãos, um bom marinheiro não é forjado em águas calmas, mas é no meio da tempestade. Então o Senhor permite sim que situações adversas venham até nós para nos ensinar verdades que ficam enraizadas na nossa alma. Não negligencie o que acontece com você. Você não entendeu, mas olha, querido, no momento a questão não é entender, a questão é obedecer. O entendimento vem depois. Mas aprenda as lições. Quando eu olho para José, usando como exemplo, eu vejo que José, depois que ele chegou ali ao governo do Egito, ele poderia usar da carne, ele poderia, irmãos, assolar a vida dos seus irmãos, que o traíram, que o venderam como escravo. Mas José, ele olha para a sua vida, ele olha para a sua história, ele olha para a maldade que fizeram com ele, para a traição, ele olha para todo aquele episódio, ele entendeu que Deus estava forjando ele, Deus estava moldando, Deus estava preparando ele para um momento especial, e ele não se vinga dos seus irmãos porque ele aprende a lição. Amém, irmãos? Ele aprende. Eu sei que tem coisas que não têm explicação. Eu sei disso. Pastor, você quer dizer então que eu fui abandonado com propósito? Filho, eu não sou Deus, eu não posso responder isso para você. Mas uma coisa é certa. Tudo, ou melhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se a tua vida está debaixo do altar de Deus, do propósito de Deus, tudo o que aconteceu cooperará para o teu bem, por mais que você não entenda. Porque a Bíblia não faz, ela não seleciona, ela fala, todas as coisas cooperam. Não tem exceções. Todas as coisas. Amém, meus irmãos? Segundo, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele quer nos levar a verdades espirituais mais profundas. É um outro debate que também o escritor aqui de Hebreus, ele fala que no capítulo 10 da sua carta aos Hebreus, ele fala o seguinte, olha, eu queria ensinar a vocês, eu queria trazer a vocês um ensinamento, um alimento mais consistente, mas eu ainda tenho que tratar com vocês das questões que são elementares da fé, porque vocês são difíceis de aprender. Ele está mostrando para nós, irmãos, tanto o escritor de Hebreus como o apóstolo Paulo na sua carta aos 1 Coríntios, que nós não podemos estacionar espiritualmente, nós temos que crescer espiritualmente, nós temos que amadurecer espiritualmente, nós temos, irmãos, que procurar cada vez mais um conhecimento mais profundo, um discernimento mais profundo, uma sabedoria mais profunda de Deus.
Olha o que Paulo disse. 1 Coríntios 2. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Olha aí. Para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem tem o Espírito, letra maiúscula, não aceita as coisas, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O que atrai o teu coração, irmão? Deixa eu te fazer essa pergunta. O que atrai o teu coração? Evidentemente, nós vivemos no mundo e não vamos nos excluir do mundo. Jesus disse em João 17, não peço que os tires do mundo. Não peço, Pai Santo, que o Senhor os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Nós não temos autorização, em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia diz que nós temos que ser ETs, extraterrestres aqui na Terra. Alocados, deslocados. Pessoas que não se encaixam. Não é isso. O mundo está repleto, e quando eu falo mundo aqui, eu estou dizendo a natureza. Esse mundo criado por Deus foi criado para nós, irmãos. E ele deve ser, sim, ele deve ser aproveitado, e nós temos que dar glória a Deus por tudo isso. A belíssima natureza que Deus nos deu. Tem muita coisa que o ser humano criou. Eu falo o ser humano de um modo geral. Queridos, nem tudo é maligno, pelo amor de Deus. Tem muita coisa ali que reflete a rebeldia, reflete a indiferença para com Deus, sim, mas tem muita coisa boa. E sabe por que tem muita coisa boa? Porque a graça de Deus tem sustentado esse planeta. A graça de Deus tem dado ainda capacidade para o ser humano de fazer coisas maravilhosas. É a graça comum. Isso não pode ser ignorado. Tem pessoas que nessa bandeira da espiritualidade se isolaram do mundo. Queridos, a Bíblia diz, não peço que os tires do mundo. Tem que saber viver nesse mundo com sabedoria. Irmão, também não haja de uma forma leviana. Busque em Deus os passos certos. Busque em Deus a atitude certa, a fala certa, o comportamento certo. Durante muito tempo os evangélicos foram radicais. Por quê? Porque não souberam lidar com sabedoria, com as coisas complexas do mundo, da vida. Aí, como não souberam lidar, não, então peraí, então tudo é pecado, está tudo errado. Peraí. A vida é linda, irmãos. A vida é maravilhosa. Deus deu coisas extraordinárias para a gente aproveitar e viver. Agora, a gente precisa discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E esse discernimento, me perdoe, não vem de doutrinação. Esse discernimento não vem de religiosos. Esse discernimento vem do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, ele andava com as pessoas e ele era criticado. As pessoas diziam que ele era comilão e beberrão. Ele estava no meio de uma festa. Qual que é o problema de estar numa festa? E sabe quem criticava Jesus porque ele estava numa festa? Não eram, irmãos, as pessoas comuns, eram os religiosos. Aqueles que deveriam ter o discernimento e não tinha. Disseram que Jesus era um subversivo, um rebelde. E ele não era rebelde, ele não era subversivo. Muito pelo contrário, irmãos. Era uma pessoa que amava a natureza, amava o ser humano. Deu a vida pelo ser humano. Agora, ele se portava com sabedoria.
Ele tinha um conhecimento profundo da vontade de Deus. Buscava esse conhecimento constantemente, essa intimidade com o Pai. E quando você tem uma intimidade com Deus profunda, deixa eu te dizer uma coisa, não é o que você ouve que vai atrapalhar você, não é o que você come que vai atrapalhar você, e não é o que você faz ou deixa de fazer que atrapalha você, muito pelo contrário, é o teu relacionamento com Deus. Eu ando de moto, sabia disso? Vou abrir meu coração. Eu gosto de andar de moto. Ando de trilha, irmãos. Não andei ainda aqui, porque a minha moto está presa lá em Taubaté, mas eu vou trazer ela para cá. Aí a pessoa estranha, né, quando eu falo assim, mas você é pastor e anda de moto? Qual que é o problema? Ah, porque os trilheiros falam um monte de palavrão, que não sei o quê. E daí? Deixa eu dizer uma coisa, não é a minha boca que fala palavrão não, filho. É a boca deles. Se eles têm comportamento que não convém, eu não tenho comportamento que não convém. Eu gosto de andar de moto, andarei de moto e não me incomoda profundamente nada. Esse bom hábito, que inclusive me faz muito bem. Porque eu saio, desfruto da natureza, relaxo, descarrego ali, irmão, passando raiva nas trilhas, porque não consigo vencer os obstáculos, já tenho 43 anos de idade, não tenho mais 20. Estou dando um exemplo, mas eu poderia falar sobre jogar bola. Jogar bola, né, assim, terça-feira, pelo amor de Deus, acabou comigo. Voltei quebrado de jogar bola. Mas durante muito tempo não pode jogar bola. Meu Deus, por quê? E olha, quando eu era criança, minha mãe está aqui como prova, a gente não podia mesmo, lá na década de 80. Não é, mãe? Não podia. Tem um primo dela aí que foi proibido de jogar no Corinthians na época. Primo dela, parente dela, será quem que era. Porque a religião proibia. Agora eu quero saber onde é que está escrito na Bíblia, não jogueis futebol. Eu quero saber onde é que está escrito na Bíblia, não andeis de trilha de moto. Irmãos, a vida é mais complexa, pelo amor de Deus, nós precisamos de sabedoria de Deus. Nós precisamos de sabedoria de Deus, irmão. Porque às vezes achamos que estamos fazendo certo e não está certo, e achamos que estamos fazendo errado e não está errado. Como que nessa complexidade, irmãos, que na época de Jesus inclusive nem existia, nós vamos conseguir discernir a vontade de Deus e viver de uma forma agradável a Deus no tempo presente. Irmãos, tendo um conhecimento cada vez mais profundo. Não se contente com superficialidade. Não se contente em que alguém ensinou para você o ABCD, o alfabeto, e você já acha que você é letrado em língua portuguesa. Filho, né, tem um caminho muito longo para você ser considerado um letrado em língua portuguesa. Você só aprendeu o alfabeto, as letras do alfabeto. Tem muito caminho pela frente. O Espírito de Deus vai nos libertar, irmãos. E olha, que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Me perdoe, essa verdade nos libertará às vezes de nós mesmos, das nossas crenças, das nossas convicções, que, olha, com todo respeito, tem pouco a ver com a convicção de Deus. Porque Paulo diz em Colossenses capítulo 2, se eu não me engano, são coisas aprendidas por homens, mas não tem nenhum efeito contra as paixões da carne. Não é se isolando que você vai ser espiritual. É se aprofundando na relação com Deus que você vai ser espiritual. Você não é espiritual porque você fala mistério com Deus. Você é espiritual porque você caminha com Deus. Você não é espiritual porque você profetiza, expulsa demônio. Você é espiritual porque você ouve a voz do Espírito Santo. Você não é espiritual porque você deixa de fazer alguma coisa, mas você é espiritual porque você faz o que é certo. Não é apenas deixar de fazer o errado, mas também fazer o que é certo. E aí que eu estou dizendo para os irmãos, é uma grande dose de sabedoria,
de discernimento espiritual que Paulo e o escritor dos Hebreus nos alertam, nos chamam a atenção. Queridos, talvez o que eu entenda, que eu esteja falando aqui, você não entende direito, mas peça para o Espírito Santo explicar melhor. Porque Paulo também reconhece que quem não tem o Espírito de Deus não vai entender as coisas que são espirituais. Não vai entender. Nós precisamos crescer na capacidade de entender os assuntos espirituais. Vou repetir. Nós precisamos crescer na capacidade de entender os assuntos espirituais. Está ali o irmão Edson, querido, né? E ele me ajudou, assim como o irmão Antônio, durante lá na minha casa, irmão Edson, mais ou menos uns 30 dias lá. E foi uma experiência cansativa, mas ela foi muito prazerosa. Primeiro porque eu pude conhecer um pouco mais os irmãos, uma vez que eles estavam na minha casa todo dia. Me ajudaram a pintar a casa. Outra coisa que foi muito prazerosa para mim é porque, salvo exceções, né, irmão Edson? 90% das nossas conversas girava em torno da palavra de Deus. 90%. E ele compartilhava uma perspectiva da Bíblia, eu compartilhava outra perspectiva da Bíblia, eu, irmão Edson, compartilhava outra perspectiva na Bíblia, e aí mas eu não tinha prestado atenção nisso, mas eu não tinha entendido dessa maneira, eu não tinha entendido da outra, e a nossa alma se regozijava naqueles assuntos, irmãos, porque são assuntos espirituais. Grave bem, claro que nós poderíamos conversar sobre qualquer outro assunto, mas mais uma vez eu faço a pergunta: o que atrai o teu coração? As tuas afeições. A boca fala do que está cheio o coração. Evidentemente que você tem outras preocupações na vida, estou encerrando. Você tem, é justo que tem. Você tem que tratar de assuntos profissionais, você tem que tratar de assuntos familiares, você tem que tratar de assuntos financeiros, isso faz parte. Mas a minha pergunta é: existe o elemento espiritual em tudo isso? No que diz respeito ao profissional, a sua vida profissional, ela é encarada de um modo espiritual? A tua vida familiar é encarada de modo espiritual? A forma como você vive familiarmente, toma decisões, os princípios que regem a tua casa são espirituais? É evidente que nós precisamos de dinheiro, precisamos falar de dinheiro, precisamos discutir uma forma de ganhar mais dinheiro, porque o mundo exige isso, a vida está ficando cara lá fora. Mas, mais uma vez, o que rege esse aspecto da nossa vida tão importante financeira, quem é, irmãos? Você ouve mais o Espírito Santo ou pobre rico, rico pobre? Como é o nome do camarada lá? Rigor, o que é? Primo rico. Mas parece que ele se converteu, né? Se eu não me engano, ele se converteu. Se ele se converteu, glória a Deus por isso. Mas eu só estou dando um exemplo. Às vezes a gente ouve mais pessoas. Ah, mas ele é especializado, ele é no... E o Espírito Santo é quê? Hã? O Espírito Santo é o quê? Nada contra psicólogo, muito pelo contrário, tem irmãos aqui que são psicólogos, mas eu pergunto, a minha pergunta é: quem conhece melhor a tua alma do que o Espírito Santo de Deus? É evidente que temos que procurar médicos, temos que procurar especialistas, mas quem conhece melhor a tua composição corpórea do que o Espírito Santo de Deus, irmão? E aí nós entregamos a direção da nossa vida a homens que não compartilham da palavra de Deus, e nos esquecemos que a riqueza, irmãos, os tesouros inescrutáveis da palavra de Deus estão disponíveis a nós pelo Espírito Santo de Deus, irmão. E grave bem, muito mais importante do que saber a historinha de Jonas, que eu sei desde que eu me conheço por gente. Porque minha mãe e meu pai compravam aqueles LPs, né, mãe, que tinha a história de Jonas, e eu gravava aquilo na minha mente até hoje. As minhas filhas, se você perguntar para elas ali, esses dias eu estava tocando a música do quarteto lá, Arautos, né? Joga no mar, esse marujo é o... Como é que é? É profeta e nosso barco afundará. Joga.
Elas ouvindo a música no carro, a minha menorzinha falando assim: pai, essa é a história de Jonas? Eu falei: é. A questão não é saber a história de Jonas, a questão é saber a implicação da história de Jonas na tua vida. Não é só saber que ele não foi para Nínive, que ele foi para Tarsis, que ele desceu. É a implicação. E o Espírito Santo de Deus vai te mostrar o caminho. Agora, você tem que querer, né, filho? Qual o professor que ensina um aluno relutante? Diz para mim. Hã? Fica difícil, né? Um aluno que não quer aprender, daqueles que bate o pé e fala assim: eu não vou aprender esse troço. Agora, pensa numa coisa boa. E eu sou professor, irmãos, eu dei aula no seminário 15 anos. Pensa numa coisa boa. É quando você vai para dar uma aula e você tem gente para aprender o que você quer ensinar. Seja um bom aluno do Espírito Santo de Deus. Ele não quer trazer apenas informação. Ele quer trazer sabedoria à tua vida. Ele não quer que você seja apenas um bom religioso. Ele quer que você seja um filho de Deus. E não adianta a gente querer fugir do mundo. O mundo está aí, nós temos que viver no meio dele. Mas no meio do mundo, temos que ser como as garças, que pisam na lama, mas não se suja por elas. Andar com sabedoria nesse mundo é uma graça que só o Espírito Santo de Deus vai nos dar. Amém? Feche teus olhos um pouquinho. Pense no que você ouviu. O Espírito Santo de Deus é o teu mestre, teu Senhor, que está disposto a te ensinar verdades profundas, cada vez mais profundas, para você deixar de ser um menino espiritual e se tornar um homem, deixar de ser uma menina e se tornar uma mulher sábia. E não é uma questão de idade, é uma questão de ser ensinável, ter um coração ensinável. Espírito Santo, nós acabamos de ouvir a pregação, todos nós fomos exortados a respeito dessa necessidade de continuar aprendendo, principalmente no que diz respeito ao espiritual, Senhor. Porque os desafios da vida estão aí, ó Deus, nos esperando. As demandas da vida. A complexidade da vida exige sabedoria. Não podemos, Senhor, simplificar tudo no preto e no branco. E achar que simplesmente dizendo isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus, as coisas vão se resolver, porque elas não vão. Mas eu te peço, Espírito Santo, sonda o coração dos teus filhos aqui nessa noite. Sonda o coração dos teus filhos, Pai. Sopra, Senhor. Traz um quebrantamento espiritual para nós. De modo que a nossa arrogância, altivez, Senhor, que o nosso espírito se humilhe diante de Ti e reconheça que precisamos ser ensinados. Precisamos aprender, Senhor. Aprender a ser um bom filho de Deus. Aprender a ser um bom cidadão. Aprender a ser um bom pai, um bom irmão, um bom filho. Aprender, Senhor, a ser um bom esposo, uma boa esposa. Aprender a ser um bom trabalhador, um bom empresário, um bom profissional. Aprender a ser um bom amigo. Para as pessoas que não te conhecem, principalmente, para que elas vejam em nós a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Faz isso, Espírito Santo, porque eu reconheço, Senhor, nós somos difíceis, nós somos teimosos, nosso coração é duro, mas não desiste de nós, Senhor. Caminha ao nosso lado, nos mostrando a direção, nos dando discernimento da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, faz isso. E se tomamos decisões erradas até aqui e temos colhido os frutos amargos, Tu és poderoso também para transformar tudo isso, transformar o mal em bem, transformar a maldição em bênção, transformar a ferida em cura, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Ajuda-nos, Senhor,
porque não queremos perder tempo aqui dentro da tua igreja, dentro da tua casa. Queremos realmente, Senhor, estar absorvendo tudo o que o Senhor tem para nós. E fazemos isso em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Vamos lá, Marcelo. Vamos adorar o Senhor.